A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Graças a Deus, né, irmãos? Agradeço a Deus por mais esse dia, por mais esse momento em que podemos meditar na palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de ler um versículo que se encontra ali no Salmo número 18, Salmo de Davi, versículo 1, onde o Senhor diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Aleluia. Irmãos, vemos aqui Davi, né? Davi escrevendo esse salmo maravilhoso, Salmo 18, que na verdade foi escrito ali, redigido e relatado ali no livro de 2 Samuel, capítulo número 22, e transcrito aqui para o livro de Salmos, que é uma exaltação a Deus, agradecimento de Davi a Deus pelo livramento que Deus havia dado a ele dos seus inimigos e também de Saul, então rei de Israel, que perseguia Davi de forma terrível. E esse versículo sempre me chamou a atenção e sempre também me motivou, né, simplesmente porque Davi ele começa esse salmo com uma adoração perfeita, dizendo aquilo que talvez seja o sentimento mais importante que nós temos em relação a Deus, que é o amor. Davi começa dizendo: Eu te amo, Senhor. E Davi depois relata tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E Davi depois engrandece o nome de Deus, dizendo dos atributos do Senhor. E Davi depois conclui, né, que a vitória sempre virá do Senhor. Sabe, irmãos, é muito complicado hoje em dia as pessoas elas se achegarem na presença de Deus em oração, né, pedindo algo ao Senhor, sem primeiro demonstrar, né, ao Senhor a adoração e o agradecimento, né, que com certeza Deus merece por tudo aquilo que Ele está fazendo nas vidas das pessoas que se achegam a Ele. Eu sempre falo, né, sempre comento e sempre oriento que a nossa oração, ela sempre deve começar com adoração, deve passar pelo agradecimento e depois, né, numa consequência natural talvez, ou em segundo plano, ou em terceiro plano, melhor dizendo, pedirmos algo ao Senhor. E normalmente devemos pedir ao Senhor coisas, né, que vão, né, nos aproximar mais de Deus, que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos mais conhecimento de Deus, que Deus esteja derramando óleo precioso sobre as nossas vidas, que Deus esteja fazendo uma obra transformadora nos nossos corações e na nossa alma. Quantas coisas boas e mais importantes, talvez, do que algo que esteja afligindo a sua vida, nós devemos pedir para Deus. E é importante também você saber que você deve pedir ao Senhor tudo aquilo que você necessita. Nós não estamos dizendo que você não deva fazer isso. Nós estamos dizendo que você deve fazer em primeiro lugar outras coisas, né? Quem consegue encher a boca, quem consegue extravasar o seu sentimento, né, é forte e poderoso em relação a Deus e dizer eu te amo, Senhor, se satisfaz muito com esse momento. Parece que é algo, né, que não é importante, mas é algo fundamental para as nossas vidas. Como Davi, né, que estava sendo perseguido, que estava sendo afligido pelos seus inimigos, Davi estava sofrendo, mas mesmo assim ele pôde escrever estas palavras maravilhosas, adorando a Deus, agradecendo a Deus e exaltando a Deus. Você, né, se motive nesse dia a ler esse salmo, leia ele inteirinho e você vai ver ali como Davi extravasou o seu sentimento de uma forma, né, tão clara, poderosa, né, e como Deus foi engrandecido através das palavras do rei Davi e como Davi conseguiu expor, através de palavras, o seu grande sentimento de amor a Deus, né?
e que você tenha também, né, como Davi, né, essa condição, que você tenha esse privilégio, que você tenha, sabe, meu irmão e minha irmã, sabe, é uma motivação para poder sim declarar aquilo que você sente em relação a Deus. Se você não sente nada em relação a Deus, se você não sente vontade de adorar, se você não sente vontade de exaltar, se você não sente vontade, né, de agradecer a Deus, né, procure no dia de hoje, sabe, se colocar diante de Deus e pedir a Ele que Ele transforme a sua vida, para que as coisas que são de Deus se tornem tão importantes, né, que você não consegue deixar de fazer, né, isso que Davi fez, adorar ao Senhor e agradecer a Deus em primeiro lugar na sua vida, né? E você conseguirá, porque Deus transforma as nossas vidas, porque Deus muda os nossos pensamentos, porque Deus muda as nossas histórias, né? Mas se você, sabe, não desejar isso, se você não buscar isso, se você não quiser isso, não vai acontecer, porque Deus jamais obrigará alguém a adorá-lo, Deus jamais obrigará alguém a agradecê-lo, embora esse seja um desejo profundo no coração de Deus, mas Deus jamais obrigará. Se você não desejar, você não vai conseguir fazer, porque Deus não vai fazer porque você simplesmente não quer. Então, queira e faça para a glória do santo nome do Senhor. Eu te amo, meu Senhor, do profundo da minha alma e do profundo do meu coração. Para a glória do teu santo nome, eu abençoo o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa alegria. Deus te abençoe.